Olá, estamos de volta. No bloco anterior, nós conversamos a respeito do protocolo, da maneira que a paciente, que a vítima de violência procura a Santa Casa e é admitida na Santa Casa. Rose, a gente falava, na verdade, desse treinamento que foi dado pela Polícia Civil, caso a vítima não tenha acionado a polícia e procure diretamente o hospital, como é que se faz a questão do acionamento da polícia? Doutor Leonardo, toda vítima, a gente tem o dever de acionar, a polícia militar, e a polícia militar vai conduzir essa vítima até em busca do agressor, E no caso do menor, a gente aciona também, além da polícia militar, o conselho tutelar. Conselho tutelar, sim. E aí, como você falou, existe em algumas situações, você vai, a criança, por exemplo, que eu acho que é até mais grotesco ainda, uma criança ser submetida, não que a mulher não seja, mas a criança, ela muitas vezes é inocente, não tem como se defender, enfim. Existe muitas vezes a necessidade de avaliação de outros especialistas, porque a criança vai passar pelo pediatra inicialmente e o pediatra pode necessitar da avaliação. Como é que funciona? Olha, dependendo se tiver lacerações ou então se for agressivo demais, tem intervenções cirúrgicas. Mas em alguns casos fica a cargo mesmo da ginecologia junto com a pediatria, no caso das crianças. Sim. Em relação aos adultos, mais a ginecologia mesmo. E eu havia falado, dando continuidade ao nosso protocolo, a gente faz a coleta do material biológico e aí, muitas das vezes, a gente busca, e isso é muito interessante, o DNA do agressor na vítima. Sim. Então, é muito importante essa história ser bem relatada, por isso a vítima ela tem que se sentir bem confortável naquela situação, porque ela precisa relatar realmente o que aconteceu, para a gente conseguir coletar esses com o SUAB, certo? Uhum. E aí é muito interessante, é importante e necessário que a família assine o termo de autorização para fazer essa coleta. A gente não pode coletar se o familiar não assinar o termo. Isso no que diz respeito a um menor de idade, Sendo maior de idade... Sendo maior, ele mesmo tem que assinar. Ele assina. Ele assina. Só que esse termo tem que ser assinado. E aí, por quê? Porque senão a ML tem que ir atrás, o médico, atrás da família, para poder coletar essa assinatura e isso aí retarda o processo de investigação. Uhum. Logo após essa coleta, muitas das vezes a gente faz a coleta, a gente tem uma parceria, tinha um contrato, a Polícia Civil tinha um contrato com a Faculdade de Psicologia. Foi eles que criaram esse protocolo e a gente trouxe para a Santa Casa. Então, eles têm esse contrato e aí conseguia tinha um envelope com todos os SUABs e agora parece que estão em fase de nova contratação desse contrato. Para a gente receber o material novamente. Sim. E aí, como você já bem frisou a questão da Faculdade de Psicologia, além do atendimento pela enfermagem, além do atendimento médico, existe algum suporte do ponto de vista psicoterápico ou de assistência social na admissão desse paciente? Sim. No momento, se a gente tem o profissional, a gente aciona assistente social e a psicologia. Sim. Em alguns casos mais agressivos, a gente até liga fora do horário de trabalho do profissional para ele poder vir dar um suporte melhor. Necessário. Isso. Sim. E você falou do SUAB, que obviamente é para coleta de material biológico, para você, na verdade, ter inclusive servindo como prova, amanhã ou depois num processo contra o agressor. Além disso, que outros exames são solicitados? Olha, aí entra na parte da profilaxia do atendimento a essa vítima. A gente na Santa Casa faz 3 tipos de profilaxia. Antirretroviral, Sim. E aí a gente faz os exames também. Se o agressor vir com a polícia, porque geralmente tem alguns casos que traz o agressor para a Santa Casa, a gente pode fazer o teste dele de HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis. Isso. A gente já faz esse teste rápido. Se porventura o agressor não vem, e aí o médico que vai indicar essa profilaxia de antirretroviral. E aí a gente sabe que esse tratamento ele tem que ser feito em 28 dias. E aí o município, a gente faz uma notificação, compulsória, e aí o município é notificado, ele agenda uma infectologista, uma consulta para essa vítima voltar a essa infectologista e dizer do tratamento. Outra é contracepção de urgência, e aí pode ser feita até 120 dias.
E aí são exames assim, na verdade não tem exame, né? É só um se porventura tiver ejaculação vaginal e aí é indicado essa contracepção de urgência. De urgência. Só a título de orientação para quem está nos ouvindo, a profilaxia antirretroviral é a profilaxia contra o HIV/AIDS, né? Então, a gente, pelo fato de muitas vezes não conhecer a situação sorológica, né, a situação de contaminação do agressor, a gente acaba optando por entrar justamente para evitar uma possível contaminação. E os desdobramentos, né? O paciente, há necessidade do paciente ficar internado no hospital ou isso vai depender da magnitude da agressão que ele sofreu? Olha, tem pacientes que a gente tem que, às vezes, interná-lo, dependendo até mesmo pela questão psicológica do caso. Tem pacientes que já foram transferidos para a nossa referência, que é Belo Horizonte, devido à complexidade. Mas a maioria se resolve aqui e aqui é tomada as devidas providências, é acionada a questão social do município, a nossa, a questão do conselho tutelar, quando é menor, e aí a notificação, e aí o município mesmo já assume resolve a condução, né? Isso. E aí, uma vez encerrado o atendimento de urgência e emergência, então esse paciente é referenciado por um acompanhamento, como você já bem colocou, pelo infectologista, quando for o caso, ou pela psicologia, pela psiquiatria e por aí vai, né? Deve ser mais ou menos assim que funciona com a interface do município. Né? Inclusive, toda vítima, ela é redirecionada para o FOP, né? E aí, lá eles fazem o acompanhamento psicológico dessa vítima. Ok. E tem acontecido muito, porque na verdade é um protocolo relativamente recente, né, que nós instituímos e veio nos auxiliar também enquanto instituição de saúde, né? Porque os pacientes chegavam, você não sabia muito bem como você proceder, né? Porque na hora que você transforma isso num fluxo, né, um encadeamento de funcionamento, as coisas ficam muito mais fáceis. Você que trabalha quase que o tempo inteiro no pronto atendimento, tem chegado muita vítima de agressão sexual? Sim, percebemos que há um aumento desse número, principalmente no plantão noturno e nos finais de semana. E aí, doutor Leonardo, é muito complicado atender essa vítima e assim, porque a maioria dos casos que eu percebo está ligada a um ente ou um amigo muito próximo ou a um familiar, né? E aí a abordagem a essa vítima é muito complicada. Muito mais complexa. Muito mais complexa. Ok, nós iremos para um rápido intervalo e voltaremos já para dar continuidade à nossa conversa. Fique conosco.